Está quente aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao SEON, Centro Espíritos Mensageiros. É um prazer imenso recebê-los aqui, nesta que é a nossa primeira sexta-feira do novo ano. As reuniões públicas, como todos já sabem, né, são nas terças e nas sextas, às 20 horas. É um prazer recebê-los e eu quero, da mesma forma, agradecer os nossos internautas que acessam essa reunião pelo canal do YouTube, o canal do SEON no YouTube. Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estarmos reunidos neste novo ano que se inicia agora e com certeza nós teremos muitos aprendizados aqui nos nossos estudos, com a nossa convivência nesta casa que acolhe a todos. Então, sejam todos bem-vindos. A noite ficará a cargo da nossa irmã Vera. Ela trouxe um tema bastante interessante, construindo uma vida plena. Eu tenho certeza que nós vamos poder aproveitar bastante, porque a Vera sempre traz um bom trabalho e nós vamos refletir com tudo isso. Antes da Vera assumir, eu quero só deixar um lembrete, os lembretes de sempre que a gente costuma fazer dos nossos projetos, né? O projeto Velhos Amigos e o projeto do Centro de Nutrição Infantil. O projeto Velhos Amigos e o Centro de Nutrição Infantil são arrecadações que a gente faz durante todo o tempo. Eles são constantes, de produtos onde são utilizados no Centro de Convivência do Idoso, né? E no Centro de Nutrição Infantil. Então, são produtos de limpeza, higiene pessoal, os produtos que normalmente se usam no dia a dia nesses dois locais. No caso do Centro de Nutrição Infantil também é aquele leite preparado, enfim. Eu acho que todos entendem e sabem bem do que se trata. Nós mantemos esses projetos na casa e ali aqueles que desejarem trazer a sua contribuição, é só nos procurar e a gente vai encaminhando. Isso posto, eu quero chamar a Suzana. A Suzana fará uma leitura e em seguida a prece, e logo a Vera assume então, construindo uma vida plena. Esqueci. Beleza. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, psicografia. Prescrições de paz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, ante os impositivos do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles.
observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrever. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhe os focos de vibrações em desequilíbrio, por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança, em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se trasmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então, embalados por essa mensagem, vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo ano que se inicia, e pedindo que possamos aproveitar todas as oportunidades de fazermos o bem, de elevarmos nosso sentimento em relação ao nosso semelhante. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecer hoje para a nossa semana, a revigorar nossas energias emanadas dessa casa de luz, de oração. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados, acolhidos à nossa casa, e que a paz do Mestre de Jesus esteja nos corações de todos esta noite. E hoje eu trago para algumas reflexões, construindo uma vida plena. O próprio título da palestra, ela já é bem sugestiva, que é algo que nós iremos construir, não é algo que cairá do céu para nós. Nós teremos que fazer toda esta construção. E nós temos por base esta obra chamada Vida Plena, de Divaldo Pereira Franco, psicografia dele, pelo espírito Joana de Ângeles. E esta obra, Vida Plena, ela foi publicada em 2021. E ela faz parte de um kit, ou seja, dá para adquirir as duas obras, porque uma complementa a outra, embora possam ser lidas como são mensagens independentemente. Vocês lembram que em 2020 nós estávamos vivendo aquela época de pandemia, nós estávamos em casa e muitas pessoas entraram em depressões porque ficaram sem estar indo nos seus trabalhos, sem os laços familiares, já que estávamos confinados dentro das nossas residências. Então, teve toda aquela problemática que todos nós aqui vivenciamos. E Joana nos trouxe, naquela época, o livro Vidas Vazias. O livro Vidas Vazias, ela aborda vários temas, várias mensagens, à luz da psicologia de Viktor Frankl, da logoterapia, ou seja, das pessoas estarem tendo um sentido maior para as suas vidas,
tendo em vista as preocupações que elas estavam, o isolamento social. Então, essa obra foi toda construída nesse sentido, visando um ideal de vida, porque Joana sempre nos traz algo positivo, embora tenhamos as dificuldades, mas temos sempre a positividade. E aí, o que aconteceu? Passado um ano, o Divaldo nos fala que ele ficou muito feliz, porque Joana já tinha a mentora, que é a mentora espiritual do Divaldo, a Joana de Ângeles, já tinha trazido cerca de 70 obras na psicografia de Divaldo. E esta obra, Vida Plena, ela foi assim de uma importância muito grande na vida das pessoas que estavam dedicadas para que esta obra viesse a público. E essa obra, o que ela tem no cerne dela? O amor. O amor como uma temática que vai nos levar ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Então, são 60 mensagens ao todo, e são ricas reflexões para compreender aspectos mais profundos da existência e encontrar caminhos para termos uma vida mais realizada. Então, nessa busca de plenitude, os obstáculos continuam acontecendo em nossas vidas. E Divaldo, para quem não conhece, pode ter que alguma pessoa estar vindo pela primeira vez à casa, alguém que está nos assistindo pelo YouTube, não conhece quem é Divaldo Pereira Franco. E ele nasceu em 1927, no interior da Bahia, e ele é um dos maiores oradores, escritores e divulgadores da doutrina espírita. Atualmente, ele está com 96 anos de idade. E ele já publicou mais de 270 obras em vários idiomas. E está sempre inspirando os leitores para viver uma vida plena e feliz. E quais são os temas abordados neste livro, Vida Plena? A gratidão, o perdão e a alegria. A gratidão é um dos temas recorrentes no livro, mostrando como ela é essencial para a felicidade e para a vida plena. Por exemplo, nós hoje, eu gostaria que levantasse a mão quem hoje comeu algo que envolva trigo, um pão, um bolo. Alguém comeu? Muitas pessoas. E se nós formos pensar quantas pessoas estão envolvidas, desde lá o plantio do trigo, a colheita, o armazenamento, o transporte desse trigo, depois virar farinha, depois ir para o local, uma panificadora, ser transformado em algo comestível. Passamos lá na moça do caixa, né, da pessoa que está lá cobrando, até levarmos para casa. Olha quantas pessoas estão envolvidas num simples pão. Então, nós temos que ter essa gratidão nos nossos corações em tudo que nos cerca. A gratidão pelo fato de nós termos conseguido, no dia de hoje, termos acordado, termos levantado da nossa cama, termos saído, ido trabalhar, nos alimentar. Quanto nós temos que ter gratidão pelas coisas, e pelas coisas mais simples que nos cercam. E
livro também, esse livro aborda muito sobre o perdão. O perdão, ele nos inspira tanto a perdoar, quanto a pedirmos perdão. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em pedir perdão para os outros. E a pessoa que não perdoa, ela não está liberando as mágoas, os ressentimentos, e isso faz, muitas vezes, que a pessoa adoeça. E o outro item que ele aborda, este livro, é a alegria. A alegria, ela é vista como um estado de espírito necessário para nós sermos felizes. E a alegria, ela não está em grandes coisas, ela está nas pequenas coisas. As pessoas podem pensar, eu só vou ser alegre quando eu fizer a viagem tal. Eu só vou ser alegre se eu tiver um carro tal. Mas será que é mesmo? Será que a alegria está no ter ou está no ser? Então, esta obra, ela é tida como um livro inspirador. E Joana já nos fala ali, no título, tem embaixo um título menor, Vive hoje em harmonia com o universo. Hoje, não é amanhã, é viver hoje em harmonia com o universo. E triunfarás, experimentando uma vida plena. Mas, como nós nos alimentamos diariamente, nós comemos, nós bebemos água, que faz bem, não ficarmos só em refrigerantes, né? Bebermos água, suco natural. Nós também temos que nos alimentar de quê? De coisas boas, mensagens edificantes, ouvir histórias boas, uma palestra edificante também. Isso tudo faz muito bem para nosso espírito. Sem esquecer que nós somos espíritos, vivendo atualmente nessa dimensão material. Mas nós somos espíritos. Eu, por exemplo, eu estou Vera, mas eu não sou Vera. Eu sou um espírito, como cada um de vocês aqui, que já viveu diversas e diversas vidas. Nós somos o somatório dessas vidas. E em cada uma nós estamos aprendendo, evoluindo. E aí ela nos fala ali, a cada dia, coração amigo, toma um dos nossos estudos, reflexiona, esculpindo na tua existência, e desse modo viverás em plenitude. É um hábito a leitura. E, continuando, nós vamos pensar assim, mas o que não é vida plena? Vida plena não é uma vida sem dificuldades. Todos nós, cada um que está sentado, todos, eu, a Suzana, cada um de nós aqui, nós temos dificuldades diárias de todos os aspectos. Nós temos também perdas, nós temos desafios. Muitos carregam traumas, desencontros, passam por maldades humanas. Ficar livre das lutas e dificuldades de conquistar o que vale a pena. Então, não é nós ficarmos totalmente livres de todas as dificuldades, de todas as lutas, não é. Não é a vida plena uma vida fantasiosa, imune da vulnerabilidade humana.
E aí nós nos deparamos atualmente com as redes sociais. Eu quis trazer esse ponto porque ele é bastante relevante, ele é bastante atual. As redes sociais, muitas e muitas vezes, retratam uma versão idealizada, fantasiosa da felicidade. Porque as pessoas estão ali compartilhando aqueles momentos positivos, de maior destaque, e elas criam uma visão distorcida, como se aquilo fizesse parte de 24 horas da vida de uma pessoa, de uma celebridade, de alguém que está em destaque. E nós vemos ali, pelas imagens, a pessoa por trás, ela pode estar triste, mas começa ali a luz, começa a câmera, coloca o sorrisão e está tudo bem. Eu conheço pessoas também, inclusive uma pessoa bem chegada a mim, que ela não vive bem com o marido dela. Eles até no mesmo quarto não ficam. Mas nas redes sociais, se você pegar, eu não quero falar aqui o nome da rede social, que nós estamos em uma aqui no YouTube, você só vê fotos e momentos dela, assim, que está em muita harmonia. Nós pensamos que está em muita harmonia com o cônjuge dela. Mas não é a realidade. Então, é uma vida fantasiosa. E isso é, muitas das vezes, porque nós precisamos do quê? Da aprovação dos outros. De ter uma imagem perfeita, de ser reconhecido, de ter uma felicidade constante. Mas isso não é uma realidade. Então, não caia nessa armadilha. E aí, eu fazendo esse estudo, eu encontrei esse antropologista, antropólogo, desculpa, gente, minha voz foi. Esse antropólogo, Michel Alcoforado, não sei se vocês conhecem ele. Tem vários vídeos no YouTube dele. E é muito interessante porque ele fala da antropologia do consumo. Então, ele tem um estudo de uma pesquisa dos impactos da felicidade fabricada para as redes sociais. Então, nessa pesquisa, foram entrevistadas 3.000 pessoas, numa etapa quantitativa, feita através de aplicativos online na América Latina, além de 15 grupos focais aqui no Brasil. E os brasileiros, ele constatou, que são os mais infelizes entre os países pesquisados, entre México, Argentina, Colômbia. O Brasil é o mais infeliz. 58% das pessoas sentem-se insatisfeitas com a sua vida atual. É um número grande. Além disso, 8 em cada 10 pessoas dizem ter projetos que não conseguem tirar esses projetos do papel, ou seja, não conseguem realizá-los. 41% acham que não fazem tudo o que poderiam fazer para ser felizes. 35% das pessoas se sentem mais negativas quando acompanham a vida dos outros nas redes sociais, que é o que acontece muito. Você fica se comparando. É a viagem do outro, é o alimento do outro. E nós temos aqui essa foto que eu achei bastante interessante. Muitas vezes os jovens, os adultos, vão nesses shows, e a realidade de hoje em dia nesses shows é 90% das pessoas tirando foto
ou filmando, e 10% só realmente desfrutando do show. E aí tinha uma pesquisa que eu não trouxe para vocês, mas vou falar, que mais de 90% das pessoas que têm esta filmagem desse show, desse evento, ela não assiste. Ela tem lá no celular dela e depois ela acaba deletando para liberar espaço. Então, ela fica durante o show lá preocupada em estar filmando, mas aquilo não vai ter para nada na vida dela. E aí tem essa foto que me chamou muita atenção. Foi agora, na passagem do ano, em Paris, lá no Arco do Triunfo. As pessoas, ao invés de estar desfrutando com os 5 sentidos dela, lá, com um prazer de estar naquele momento, ou abraçando um familiar pela passagem do ano, o que eles estavam fazendo? Filmando. Então, nós trazemos o conceito de plenitude. Plenitude é o estado do que se acha completo, inteiro, cheio, está em superabundância. E a pessoa que está filmando alguma coisa, ao invés de estar desfrutando, será que ela está completa naquele momento? Ou ela está mais preocupada com a imagem, ou em enviar para as redes sociais dela aquele momento que ela está lá, que ela está bacana lá. Então, nós ficarmos atentos a tudo isso. E agora, o que é a vida plena? Ela é uma postura, uma atitude. É uma atitude nossa diante da vida. É manter a esperança, a fé, sermos resilientes, termos o nosso equilíbrio emocional, mesmo diante dos desafios. Podemos estar passando por uma dificuldade, mas nós fizemos a escolha. Se eu quero passar por aquele desafio, por aquela dificuldade, chorando, reclamando, resmungando, ou se eu aceito aquilo e agora vamos em frente. Então, nós temos essa escolha. E Joana nos fala que a vida plena é o anseio de encontrar-se consigo mesmo, para poder preencher de alegria a existência que navega de um para outro rumo, caracterizada pela amargura, desencanto, frustração, desespero, decepção, que é normal das nossas vidas, né? Mas quando colocamos o amor, a vida ilumina-se e refloresce, havendo uma nova floração, e a vida prossegue luminosa e rica. É muito lindo. Joana, ela é maravilhosa. E Joana, então, nos fala do amor. Esse livro fala muito do amor. A lei do amor nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra publicada por Allan Kardec em 1864. E nessa obra tem o capítulo 11, que chama-se Amar o Próximo como a si mesmo. Lembram da frase de Jesus que ele dizia, para resumirmos os mandamentos, os 10 mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, quem primeiro nós temos que amar? Além de Deus, é claro.
a nós mesmos. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Eu preciso me amar. Eu me amando, eu consigo dar o que eu tenho de melhor para outra pessoa. E aí nós temos instruções dos Espíritos nos itens 8 a 10, que eu sugiro a todos a estarem lendo, quem assim quiser. E eu trago um pedacinho aqui do item 8, que diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o que o homem tem? Ele só tem instintos. Quanto mais avançado esse homem, e ele sendo corrompido, ele só vai ter sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mas é uma tarefa fácil? Não, é uma tarefa difícil, é uma construção também. Amar é uma construção. Mas são as coisas difíceis que trazem as maiores vitórias e as maiores recompensas. Então, na introdução do livro Vida Plena, tem esse resuminho assim, que estaremos sujeitos a menos sofrimento se observarmos os seguintes conselhos. Viva hoje como se fosse o último dia da tua organização fisiológica. Ou seja, viva hoje, presentifica. Não adianta nós ficarmos vivendo lá no passado. O que já passou, passou. Se nós sofremos, se teve algo que nos machucou, que nos frustrou, ficou no passado. Nós não podemos ficar amarrados com aquilo e levarmos para o resto da nossa vida até desencarnarmos aquilo que já passou. Porque nós não estamos vivendo o presente, nós estamos pensando lá no passado e nas pessoas e nas situações do passado. Ou nós estamos vivendo no futuro. E isso gera uma ansiedade enorme em nossos corações. Pensando só, mas daqui à frente, se eu fizer aquilo lá e tal, está sempre pensando. Não que nós não tenhamos que estar fazendo um planejamento de vida, nos organizando, isso é outra coisa. E ele fala também, viva exuberante, com ânimo e alegria. Procurar ser alegre, não ser aquela pessoa que está sempre cabisbaixa, está sempre quieta, não quer interagir com os outros, não tem aquela alegria do coração dela, apesar das vicissitudes. Viva confiante em Deus, mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as dificuldades. A vida, meus irmãos, ela é inextinguível. E o objetivo do livro qual que é? É compreender a caminhada do espírito rumo a este estado de plenitude através do autoconhecimento, da busca do sentido da nossa existência e de seguir a vida à luz do Evangelho de Jesus. O autoconhecimento é essa luz que ajuda a traçar o nosso caminho. Ele é extremamente fundamental. O autoconhecimento. Nós somos pessoas diferentes
Eu sou diferente de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês é diferente de outros e de mim. Todos nós já passamos por diversas situações, diversos acontecimentos, diversas vidas. Nós somos agora esse somatório, mas nós temos experiências distintas. E nós temos propósitos de vida distintos. Nós temos a nossa intencionalidade distinta. A minha intenção em fazer alguma coisa, ela é completamente diferente de outra pessoa que está aqui. E quanto mais nós vamos adquirindo autoconhecimento, mais nós vamos compreendendo a natureza humana e conhecendo o outro, tanto os desequilíbrios, quanto as coisas boas que a outra pessoa tem. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, de um jeito ou de outro, por mais que nós protelarmos isso, vai chegar um momento que nós temos que nos conhecer. Nós não viemos para essa vida apenas para nascer, crescer, nos reproduzir e morrer. Passarmos o dia inteiro trabalhando para conquistar o ter e não fazermos nem 5 minutos em casa de autorreflexão, uma pequena meditação que nos leva a vivermos o presente, aquele momento agora. Muitos chegamos em casa e vamos direto para a televisão. É uma forma de nós nos inebriarmos os nossos pensamentos e assim nós não estamos refletindo e nos conhecendo. Quem sou eu? E como ter uma vida plena? Priorizando, então, esse bem-estar emocional. Muitas vezes, para priorizarmos o bem-estar emocional, meus irmãos, nós precisamos dizer não para muitas coisas, muitas pessoas. Às vezes nós temos pessoas tóxicas ao nosso lado, seja um vizinho, seja um familiar, seja alguém. E nós, às vezes, nós não nos priorizamos, não nos amamos, não sabemos dizer não para essas situações. Nós precisamos estar bem para nós fazermos e darmos o bem para o outro. Também cultivar hábitos positivos, hábitos que nos tragam coisas boas para nossas vidas. Também cuidar da nossa forma física, seja com algo que nós façamos, seja com algo que nós não façamos, por exemplo, o fumo, o álcool, as drogas, comermos em demasia, algo também. E fazermos as escolhas com a consciência, ou seja, nós estarmos presentes naquele momento, refletirmos e escolhermos o que é o melhor para nós. E nós já estamos quase chegando ao final, e nós tivemos esta palestra, que foi uma live especial de lançamento na TV Mansão do Caminho, em outubro de 2021. Ela é fantástica. Nós nos emocionamos do começo ao fim, com aquele jeito meigo, com aquele jeito especial do Divaldo Pereira Franco. E foram perguntadas algumas coisas para ele a respeito do lançamento do livro,
e diz assim: qual é a premissa utilizada por Joana para ditar o livro Vida Plena? Resposta: a premissa de que podemos ser todos felizes e de que, através da plenitude dos objetivos, que alcançamos a felicidade e a felicidade, se torna possível. Não é a felicidade de ter coisas, mas a felicidade que podemos levar por toda a imortalidade, de valores espirituais, morais, sociológicos, que fazem parte de nossa vida. Uma vida que tenha um objetivo, uma meta, sem pessimismo ou desencanto. A premissa: você é o que fizer a si mesmo. Como fazer para ter um coração pleno? Divaldo nos responde: através da prática das boas ações. É necessário que eduquemos a mente para os bons pensamentos, sem guardarmos mágoas, ressentimentos, desejos de vingança. Assim, ficamos plenos. Isso de nós educarmos a mente, para muitos de nós é bastante difícil, porque vêm pensamentos como se fossem corcéis, cavalos, e querem sair correndo, mas nós precisamos pegar as rédeas e puxar. Nós somos os construtores da nossa vida plena e os construtores da nossa evolução enquanto espíritos. Como buscar e acordar valores adormecidos no cerne da alma, sabendo que estamos fadados à angelitude, sendo que ainda derrapamos nas misérias humanas? Divaldo: a subida será passo a passo e devemos pautar a nossa vida conforme o Evangelho de Jesus. Caberia uma vida plena em um mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra? Sem dúvida, a vida plena não é uma vida sem problemas, pois os problemas fazem parte da plenitude e é o desafio. A plenitude é o êxito do desafio. Ao vermos dores e misérias, temos que estar diminuindo-as. Então, a nossa alegria interior é estar a trabalhar para que este mundo de provas e expiações logo se transforme em um mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração vai depender de quem? De nós, de cada um de nós. Qual a maneira mais eficaz de educarmos a nossa mente a fim de atingirmos a plenitude? Treinarmos. O ser humano é um animal educável. Desde que repitamos algo, nós automatizamos. Foi assim quando aprendemos a falar e a caminhar, assim lutando contra as más tendências e optando por algo socialmente aceito. Se a mente está com pensamentos negativos, vamos substituir por outros, e ao substituí-los, encontramos a paz. E, com o tempo, teremos a plenitude. Então, a todo momento, ele fala dessa construção. É a educação da mente, nós nos autoeducarmos. Como ter uma vida plena quando ainda não sei para que eu estou aqui? Como que eu vou descobrir isso? Divaldo diz: nós estamos aqui para amar. Acolha primeiro, ajude primeiro, para depois pensar na colheita. Ame os animais, ame as pessoas, tenha paciência com as pessoas difíceis. Procure superar as antipatias, as animosidades gratuitas
E isso já é plenitude. Ou seja, as coisas mais próximas de nós não são as coisas longe de nós. O que seria uma vida plena e quais os seus mecanismos? Uma vida plena é uma vida de paz interior, cuja paz nós podemos fomentar este mesmo estado em outras pessoas. Eu observo a vida de Chico Xavier cheia de dificuldades, desafios, e ele encarava a vida sempre bem-humorado. Aí entra a alegria, a nossa escolha perante as dificuldades. Chico estava disposto e demonstrando que o amor vale a pena. E agora, finalmente, a conclusão mesmo, né? Que antes eu enganei vocês. A conclusão, nós temos uns ensinamentos. E o primeiro ensinamento é: confia no teu esforço e na divina providência, que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que lhe entregam, que se lhe entregam. Então, nós nos entregarmos à divina providência, confiarmos que ela irá nos ajudar. O outro ensinamento é elevarmos o nosso padrão mental. No momento que te veja sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa, persiste e repete a luta sem temor. Não tomes decisões quando esteja emocionalmente alterado, sem o discernimento próprio para desiderado, porque o resultado sempre será perturbador. Muitas vezes, quando nós estamos nervosos, alterados, queremos tomar aquela decisão sem refletirmos, e isso não é bom. O quarto ensinamento: não te detenhas no mal. Trata-se de um teste no teu processo de crescimento na vida. O quinto: elege os melhores pensamentos, mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa. O sexto: a árvore frondosa e produtiva responde às pedradas e, quando carregada de frutos, doa-os ao seu agressor. Nós vamos dar o que nós temos. Estás em uma expedição educativa que solicitastes e que deve ser bem administrada, a fim de que sejam úteis os seus resultados, até o momento do triunfo que alcançarás, mesmo que sob desafios. E assim encerramos essas reflexões. Espero que tenha os motivado para a leitura do livro, das mensagens. São 30 mensagens, o livro Vida Plena. A cada dia lermos uma dessas mensagens, refletirmos e assim fazermos o nosso alimento espiritual e estarmos melhores a cada dia. Eu agradeço a presença de todos, a presença de quem está nos vendo pelo YouTube. Desejo um 2024 repleto de coisas boas, de alegria, mas principalmente de saúde, de paz interior, de gratidão, de perdão, e assim nós possamos sairmos desta nossa jornada aqui na Terra melhores do que quando aqui viemos. Muito obrigada, um bom retorno aos seus lares e boa noite.
Agradeço a Vera pelas belas palavras. Era um trabalho que a gente já sabia muito bem feito. E enquanto os médiuns se recolhem para a Câmara de Passe, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a presença de todos, desejar um feliz 2024 pleno de todos os desejos, os anseios, os sonhos que se realizem de fato neste novo ano. Agradeço também aos nossos internautas que estiveram conosco até o momento e vamos orar. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, inteligência suprema, causa primária de tudo que há no universo, nós te rogamos, Senhor, e agradecemos por tudo de bom que nos proporciona sempre, pelas oportunidades, as diversas, as várias, as imensas oportunidades que nos dá a cada tempo de estarmos novamente nesta escola física, a fim de aprendermos as lições que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou e que tantas vezes relutamos em entendê-lo e em segui-lo, tornando diversas vezes a nossa estada aqui neste plano um tanto quanto mais difícil. Agradecemos aos mentores espirituais desta casa e de cada um de nós em particular, que sempre estão conosco, sob o comando do nosso Mestre Jesus, nos intuindo sempre no bom, no bem e no belo. Nunca se cansam de nós. Respeitam cada um dos nossos atos dentro da nossa liberdade de pensar e de agir. Obrigado, Pai amado, por tudo isso que nos proporciona. É grande a tua obra. E nós estamos dentro, inseridos dentro dela, auxiliando de alguma forma e buscando entendermos cada vez mais os ensinamentos do nosso querido Mestre. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos mentores espirituais. Obrigado a todos os senhores. Que assim seja.